Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre técnicas avançadas. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 técnicas avançadas que você pode utilizar durante o seu treino. Vou mostrar cada uma delas, tanto explicando quanto também mostrando de maneira prática. E além disso, vou abordar para vocês o que cada um delas vai influenciar no seu treino. Antes da gente ir para o assunto do vídeo, eu vou pedir aí para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho aí das notificações também para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhada aí no canal. Vídeo passado eu mostrei o meu treino de costas, né? É um novo tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui no canal, que é um dia a dia de um treino meu, onde a gente tem uma troca de ideia um pouco mais direta, uma conversa assim mais legal, explicando qual é o intuito de cada treino ali que eu tô fazendo. Não só isso, dê uma olhada lá no meu Instagram, vai deixar a @ aparecendo aqui embaixo, também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo diário nos stories, é uma forma de eu ter um contato mais direto também com vocês. Dados os avisos aí, vamos agora pro assunto do vídeo. Seguinte, técnicas avançadas, como o próprio nome já diz, ela vai servir para você, indivíduo avançado. Boa parte desses tipos de técnicas vai realmente servir para você, e o iniciante e intermediário eu normalmente não recomendo você utilizar. Uma questão às vezes de um estresse muscular muito alto que você pode ter no outro dia. Afinal de contas, essas técnicas avançadas elas servem para aumentar a intensidade e volume de treino sem aumentar o tempo seu dentro da academia. Ou seja, é uma maneira de você sair um pouco daquele platô, de sair daquela mesmice do treino e conseguir trazer mais intensidade e, consequentemente, aumentar os seus ganhos dentro do seu treino. Porém, existe um preço a se pagar em relação a essas técnicas, porque quando aumenta a intensidade, o estresse na sua musculatura também vai ser maior. Então, no outro dia, você pode sofrer um pouco em relação àquela dor tardia após treino. Por isso, você, iniciante, não precisa se preocupar em relação a utilizar essas técnicas. O intuito seu dentro da academia é aprender os movimentos. Então fique tranquilo em relação a elas, que a sua hora depois chega. Até porque depois lá na frente, com um bom tempo de treino, você consegue já utilizar elas. E também o intermediário eu não recomendo muito, porque além dessa questão de aumento de intensidade, essas técnicas avançadas elas servem também quando você tem uma noção, uma percepção de esforço em relação a cada carga. Então você consegue ou aumentar ou diminuir carga na mesma série, fazendo algum tipo ali de ajuste. E com isso você precisa ser um indivíduo avançado para conseguir entender quais são os seus limites em cada repetição e realmente conseguir, por exemplo, né, em uma das técnicas aí que eu vou mostrar para vocês, você conseguir realmente chegar na falha, uma falha real e não uma falha mental, mas sim uma falha realmente muscular, ou seja, para isso, para você ter essa consciência corporal e essa mentalidade de realmente conseguir saber qual que é a falha muscular sua, você precisa sim de um bom tempo de treino. Logo, não tem muito sentido para você, iniciante e intermediário, utilizar essas técnicas. Além dessas questões, essas técnicas avançadas você não precisa necessariamente aplicar em todo o seu treino. Você pode utilizar uma ou duas ao longo da semana, porque não é necessário você a todo momento utilizar essas técnicas. Até porque o básico também funciona. Então você fazer as séries convencionais, fazer um treino convencional, vai te garantir sim resultados. Mas essas técnicas você pode utilizar para dar um aumento, aquele ganho um pouquinho a mais que você não conseguiria utilizando o treino convencional. Mas mesmo assim, utilize o básico porque o básico funciona. Bom, explicado um pouquinho em relação a quais são essas técnicas avançadas, vamos agora para a parte prática do vídeo, onde eu vou mostrar cada um delas. Seguinte, galera, a primeira técnica que eu vou trazer aqui para vocês é a técnica de pré-exaustão. Essa técnica ela consiste em você trabalhar algum músculo-alvo de maneira mais isolada antes de começar o seu treino com exercícios multiarticular. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um treino de peitoral, só que durante o seu treino você está percebendo que o seu peitoral não está falhando, você não sente um trabalho eficiente sobre o peitoral, porque os músculos auxiliares de fazer o movimento ali, por exemplo, de fazer a supinação, que é o tríceps e o ombro, eles falham antes mesmo de você conseguir trabalhar o peitoral de maneira eficiente. Com isso, você pode utilizar a técnica de pré-exaustão. Você vai fazer um exercício isolado para o seu peitoral no começo do seu treino, para que assim, quando você for fazer esses exercícios multiarticular que a gente chama, você canse o peitoral antes mesmo de cansar o tríceps e o ombro. E aí dessa forma você vai trabalhar de forma mais eficiente o seu peitoral. Então um exemplo aqui que eu vou trazer prático para vocês, como o nosso peitoral maior ele tem a função de adução e rotação medial,
você pode utilizar, por exemplo, um crossover, que vai ser o exemplo aqui do vídeo, para fazer esse movimento isolado para o peitoral, ou às vezes crucifixo, tanto com halter quanto na máquina. Então é uma estratégia que você pode utilizar. Aqui nesse caso, você não vai chegar na falha do exercício, até porque você tem muito mais exercício pela frente, mas você vai trabalhar realmente pesado, estando bem próximo da falha nesse exercício. Então, o exemplo aqui para vocês, ó, vou pegar o crossover, imagina que eu vou trabalhar então o peitoral de uma maneira geral, vou colocar aqui a polia na reta do ombro para eu trabalhar a parte, dando ênfase, né, para a parte externa costal. Então eu faço o movimento aqui, ó, de adução do braço, todo o trabalho aqui sobre o peitoral, para que assim eu ative ele antes mesmo de começar o meu treino. E aí eu faço aqui os movimentos, trabalho aqui de 3 a 4 séries, ou você vai verificar aí as séries determinadas que você tem naquele seu treino, e aí você trabalhando o seu peitoral, você depois vai para os exercícios compostos, que no caso, por exemplo, o supino, seja ele com barra ou com halter. E aí dessa forma você vai chegar próximo da falha do seu peitoral, antes mesmo dos músculos auxiliares. E aí com isso você realmente vai trabalhar essa musculatura mais eficiente. O mesmo se aplica também, por exemplo, para as costas. Como você tem todo o movimento de puxada, seja independente da pegada, uma ativação do bíceps, você às vezes pode cansar essa musculatura antes mesmo de trabalhar as costas de forma eficiente. Então você pode utilizar, por exemplo, o pull down, que vai ser uma alternativa de trabalhar as costas mais isolado. Fazendo ele como exercício de pré-exaustão, depois você pode fazer os demais exercícios e aí com isso realmente trazer uma eficiência sobre a musculatura das costas. Informações importantes essa questão da técnica de pré-exaustão é que primeiro ele vai ser realmente o primeiro exercício ali do seu treino. Não tem sentido você aplicar essa técnica no meio ou no final do seu treino, porque o nome já diz, né, pré-exaustão. E a segunda informação é que provavelmente os demais exercícios que você for treinar, você vai acabar reduzindo um pouco a carga, porque essa musculatura alvo que você está treinando, ela já está cansada. Então com isso, a musculatura já vai estar cansada e aí você não vai ter tanta estabilidade quanto teria se tivesse começado com os exercícios compostos. E essa mesma analogia ela pode se aplicar a vários outros agrupamentos musculares. Se o intuito seu, por exemplo, é fadigar o seu tríceps antes mesmo do peitoral, do ombro, você pode começar com um exercício com ele. E aí quando você for fazer supino ou algum tipo de exercício de empurrar multiarticular, você vai cansar a musculatura antes. Ou seja, essa questão da pré-exaustão ela vai servir para praticamente quase todo agrupamento muscular, uma vez que você aplica essa ideia de qual você quer trabalhar mais eficientemente no começo do seu treino. Segunda técnica que eu vou mostrar para vocês é o cluster set. Essa técnica ela consiste em dividir as suas repetições em pequenos blocos, fazendo com que você aumente a sua carga e, consequentemente, a intensidade do seu treino, mantendo o número de repetições determinado. Por exemplo, imagina aqui que eu vou fazer uma rosca direta na barra W, 10 kg cada lado. Com esse peso eu conseguiria fazer 12 repetições diretas, ou seja, faço 1, 2, até 12 repetições e aí eu descanso, fazendo então uma série aqui desse exercício. Com essa técnica do cluster eu consigo fazer um aumento de 10 a 20% da carga que eu estou utilizando. Então, por exemplo, aqui na barra W eu vou fazer um aumento de 20%, que vai ser 2 kg cada lado. E aí, ao invés de eu fazer as 12 repetições diretas, eu vou transformar essas 12 repetições em blocos de 4 repetições 3 vezes. Como assim? Vou pegar aqui a barra W e aí eu tiro ela do apoio. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 e aí 4. Quando eu cheguei em 4 repetições, eu vou guardar aqui a barra. Eu vou esperar mais ou menos de 10 a 15 segundos. Vai ser um tempo aí de recuperação bem mínimo para o ATP voltar a circular, tirar todo o inchaço da musculatura e a acidez. E aí com isso eu vou novamente pegar a barra aqui, vou fazer mais um bloco. Então, 1, aí 2, 3 e 4. Devolvo aqui no apoio e aí eu vou esperar novamente para fazer mais um bloco com 4 repetições. Então, fazendo 3 blocos de 4 repetições, eu tenho as 12 repetições estimadas para aquela série. Só que, ao invés de eu fazer elas direto, eu transformei em blocos de repetições e, consequentemente, consegui aumentar a carga para eu aumentar a intensidade do meu treino. Então, vamos fazer a última aqui, ó. Segura a barra. Vamos lá. 1, 2, 3 e aí 4. E foi aqui então a série. Então o cluster set é uma estratégia interessante para você que queira trabalhar numa zona de repetição determinada, mas aumentando a carga e a intensidade. Em relação aos blocos de repetições que você pode aplicar,
eu recomendo que você faça de 2 a no máximo 4 blocos de repetição. Mais do que isso vai ser um pouco exagerado e você normalmente vai acabar descansando mais do que fazendo o exercício. Então, se você dividir mais do que 4 blocos, por exemplo, você vai fazer muita pouca repetição e aumentar muito seu intervalo de descanso. E aí, o que não é a estratégia aqui desse método, mas na verdade é você aumentar a intensidade. Então, com isso, o descanso tem que ser um intervalo bem curto. Terceira técnica que eu quero mostrar para vocês é a técnica de superset. Essa técnica também tem um outro nome que a gente chama tradicionalmente de biset. E além da superset, a gente tem também a giant set, que também consiste em ser o famoso triset. Essa técnica ela consiste em você fazer 2 exercícios em sequência sem descanso entre eles. Então, por exemplo, imaginando aqui que eu queria trabalhar o meu ombro e aí eu vou fazer então aqui uma série da elevação lateral e aí quando eu termino as minhas repetições determinadas, vamos supor que eu faço aqui 10 repetições, eu terminei, ao invés de eu descansar, eu venho aqui e faço uma elevação frontal para trabalhar então tanto a parte lateral quanto a anterior do meu ombro. Esse é um exemplo aí da superset ou também chamada de biset. Caso eu queira incluir mais um exercício em sequência, eu vou transformar então essas séries em giant set ou também triset. E aí nesse exemplo, fiz a elevação lateral e a frontal, e aí eu venho aqui e faço o crucifixo invertido para trabalhar também a parte posterior do meu ombro. Então é uma maneira de eu incluir. Tanto o superset quanto o giant set, eles vão servir para o mesmo agrupamento muscular, ou você pode também utilizar essa estratégia para agrupamentos musculares diferentes. Um exemplo que você pode fazer é trabalhar um membro superior e um inferior em sequência. Com isso, você consegue poupar tempo dentro do seu treino e manter a intensidade. Então um exemplo que você pode aplicar é utilizar um supino para trabalhar uma parte do peitoral e depois logo em sequência você faz uma cadeira extensora, por exemplo, que vai trabalhar o quadríceps. Então é uma maneira de você unir 2 exercícios em sequência sem perder a intensidade. O interessante dessa estratégia em si é que todos os indivíduos podem utilizar ela. Então nessa técnica ela até serve também para indivíduos iniciantes e também intermediários. Um detalhe importante em relação a quando você fizer essa superset para o mesmo agrupamento muscular é que o seu segundo exercício vai ser prejudicado, seja tanto em carga quanto em repetição. Então, por exemplo, imagina que você vai trabalhar o seu bíceps e aí você vai fazer uma sequência de rosca direta e depois rosca martelo. Esse segundo exercício que vai ser a rosca martelo, você vai ou não conseguir fazer o tanto de repetição determinada, por exemplo, 12 repetições, você vai falhar um pouco antes trabalhando ali, sei lá, 10, 8 repetições, se você manter a mesma carga, ou você vai ter que diminuir a sua carga para manter o número de repetição estimado. E isso acontece porque a sua musculatura ela já está sendo fadigada do exercício anterior. Existe um acúmulo de lactato, existe um cansaço ali da musculatura de recrutamento, e aí com isso, então, o segundo exercício vai ser prejudicado. E aí o mesmo pode acontecer e intensificar ainda mais se você incluir um terceiro exercício, como por exemplo, você fazer uma rosca ali na polia, como por exemplo, você incluir novamente aí pro bíceps um terceiro exercício, como por exemplo, uma rosca Scott. Aí com isso, esse terceiro exercício vai ser mais prejudicado ainda. Então, para fazer a superset para o mesmo agrupamento muscular, você vai ter que levar essa questão em consideração. Para finalizar, meus queridos, eu vou trazer aqui as 2 últimas técnicas que elas vão estar um pouco relacionadas entre elas. Na verdade, uma é meio que antagônica da outra e vocês vão entender conforme eu for explicando. Então, a quarta técnica que eu quero mostrar para vocês aqui vai ser o drop set. Vamos imaginar aqui que nesse exemplo eu vou trazer o tríceps na polia. E aí, para começar essa série, eu vou escolher uma carga que eu consiga chegar na falha muscular, e não é próximo, é na falha muscular, entre 10 até 12 repetições ali mais ou menos. Então no exemplo aqui eu vou colocar para vocês 30 quilos, tá? Vou colocar aqui no 6, ó, 30 quilos aqui para eu fazer a polia. E aí eu vou começar o meu exercício, eu trago aqui a polia, vou fazer até então aí essas 10, 12 repetições na falha. E aí vamos supor, né? Cheguei aqui então na falha, ó, não consigo mais, devolvo aqui o apoio e aí, sem descanso, eu vou vir e vou diminuir em torno de 10 a 20%. 10% ali de 30 quilos vai ser 6, eu vou diminuir uma plaquinha. Com essa redução da placa, eu vou fazer novamente, sem descanso, eu vou fazer aqui novamente as repetições até a falha. Não importa quantas repetições forem, eu faço aqui até a falha. Então venho, aí cheguei na falha aqui, por exemplo, vou devolver e aí eu vou diminuir mais uma vez de 10 a 20% da carga para fazer novamente até a falha. Então, coloca aqui de novo, ó, e aí eu faço aqui, ó, mais uma vez. E aí eu chego aqui na falha do exercício, por exemplo, né?
e aí devolvo. Feito então essas duas diminuições de carga, você chegou em uma série do drop set, e aí você vai fazer mais séries conforme for determinado. Então essa é a maneira de fazer o drop set. Dica importante em relação ao drop set que vai fazer com que você consiga fazer de maneira eficiente. Priorize máquinas para você fazer esse tipo de técnica. Até porque se você for fazer esse treino com exercícios de peso livre ou cargas ali de barra montada, vai ser um pouco difícil dependendo de qual é o exercício. A não ser que você tenha um amigo, um parceiro ali de treino que consiga te ajudar a diminuir a carga. E aí você não perca tanto tempo assim do intervalo entre diminuir as cargas e consequentemente perder a intensidade do seu treino. O drop set ele é uma técnica extremamente interessante para você aumentar a intensidade do seu treino, até porque você vai ter falha 3 vezes em uma única série. E uma dica muito importante: faça essa técnica sempre no final do seu treino, porque ela vai te desgastar bastante. Até porque se você fizer no começo do seu treino, vai prejudicar o seu rendimento ao longo do treino. Então aí com isso você não vai conseguir tirar proveito dos restantes dos exercícios. Falado então sobre o drop set, vamos falar agora sobre o quinto e última técnica avançada que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, que vai ser o contrário do drop set, que é chamado de up set. Então você vai começar essa técnica fazendo mais ou menos 15 repetições até a falha. Você vai começar então com uma carga mais leve. E aí você começa o seu exercício, vai fazer aqui, ó, por exemplo, até a falha. Então vamos lá, vamos supor que eu faço aqui então 15 repetições. Cheguei aqui na falha do exercício, eu vou, ao invés agora de diminuir, eu vou aumentar a minha carga. E aí dessa vez de 10 a 20% também. E aí eu vou aqui, ó, até a falha com essa nova carga, não importando a questão da repetição. E aí conforme as séries avançam, eu vou aumentar essa carga até que eu chegue em uma única repetição no exercício. Então eu vou chegar na falha em todas as cargas até que eu chegue a apenas uma única repetição. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz aqui 3 cargas diferentes, cheguei lá na 4ª carga e aí eu vou aqui fazer e sofro para fazer uma repetição. E aí não consigo mais e devolvo. Aí com isso você fez o upset, que no caso foi uma série dessa técnica. Assim como o drop set, o upset também vai servir para você finalizar o seu treino. Não utilize essa técnica no começo, porque vai prejudicar também o rendimento do seu treino ao longo dos demais exercícios. E assim como o drop, o upset também você vai ter uma facilidade maior priorizando nas máquinas, porque aí você tem uma praticidade, afinal você apenas troca o pino ali das plaquinhas do tijolinho, e aí com isso você sobe a carga, você não precisa fazer aquele monta-desmonta. E aí assim como o drop, o upset também vai ser uma maneira também de aumentar a intensidade do seu treino, uma vez que você vai chegar à falha mais vezes até do que normalmente o drop set pede. Enquanto o drop você diminui a carga 3 vezes, então você chega na falha 3 vezes, com o upset não tem um número de aumento determinado. Com isso você pode às vezes chegar na falha 4 ou 5 vezes em uma única série. E com isso, meus queridos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tamo junto e bom treino!